Arquitetura sustentável é moda? Bom, para mim moda é outra coisa, né? Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Ultimamente, o termo arquitetura sustentável está em evidência como se fosse algo novo, mas a verdade mesmo é que a boa arquitetura sempre foi sustentável. Então esquece esse negócio de moda, né, gente? Quando a gente pensa em 80, 100 anos atrás, não existia a tecnologia que existe hoje. Então você tinha que projetar de acordo com o clima, tinha que estudar aquele terreno, a orientação solar, os ventos, estudar como seria a troca de calor entre os ambientes internos e o exterior, analisar os níveis adequados de conforto dos seus ocupantes e quais eram os melhores materiais para compor um isolamento. Aqui no Rio, por exemplo, era comum termos uma arquitetura de paredes mais espessas e aberturas menores, por exemplo. Internamente, as edificações eram bem mais frescas, não tinha ar-condicionado naquela época. O que eu ainda vejo muito hoje em dia é essa padronização da arquitetura, infelizmente. Parece que a globalização nos fez importar arquitetura de outros países e querer aplicar aqui no nosso clima. E isso fez com que a gente se perdesse. Foi como uma quebra de conexão entre a boa arquitetura bem mais pensada de antigamente e o que temos visto hoje. Eu mesma trabalhava num prédio parecido com esse da foto do meio. Gente, juro, era tão insuportável à tarde que simplesmente a empresa teve que deslocar todas as estações de trabalho para o meio da planta, porque não tinha a menor condição das pessoas trabalharem junto às janelas, mesmo fechando tudo, ou seja, luz natural, nem pensar também, né? E bombando no ar-condicionado, mesmo assim, não dava. Era sufocante de tão quente. Em outros casos, o povo coloca papel crepom, vai se virando do jeito que dá, né? E isso vai dar certo? Claro que não. Essas pessoas com certeza produzem menos, ficam de mau humor com mais facilidade. Quando você tá com muito calor ou muito frio, você fica incomodado, se irrita fácil, fala mal dos outros, da empresa, das condições de trabalho, começa a arranjar desculpa para faltar e por aí vai. Essa tendência da arquitetura sustentável está cada vez mais sólida devido à exigência dos clientes e dos consumidores. E eu não estou falando só de arquitetura não, hein? Esses consumidores mais conscientes estão cada vez mais ligados no tamanho da sua pegada ecológica, que é impactada pelo que você faz, pelo como você se desloca, pelos seus hábitos e onde você vive também impacta. Esses consumidores mais conscientes, que, por exemplo, compram alimentos orgânicos, vão começar a se preocupar em escolher melhor a residência também. E para provar mais uma vez que a arquitetura sustentável não é moda, é coisa séria e veio para ficar, eu apresento aqui para vocês a NBR 15575, que é a norma de desempenho para edificações habitacionais. E o PBE edifica. A NBR 15575 é obrigatória. Inclusive, se você vai comprar um apartamento, tem que exigir da construtora o cumprimento desta norma, que apresenta requisitos para os sistemas estruturais, pisos, vedação, cobertura, sistema hidrossanitário. Então, ela vai zelar pela qualidade deste edifício, pelo conforto térmico, acessibilidade, higiene, estabilidade e pelo impacto positivo na vida útil da edificação. Isso traz uma garantia para o consumidor. E o Procel, que trata exclusivamente de eficiência energética, já é obrigatório para prédios públicos federais. É aquela etiqueta parecida com a dos eletrodomésticos, onde é avaliado o nível de eficiência da envoltória, da iluminação e do ar-condicionado. Vai do A ao E, do mais eficiente ao menos eficiente. Ou seja, gente, a obrigatoriedade com a qualidade e a eficiência das edificações só tendem a aumentar nos próximos anos. E para selar esse falso modismo, nada melhor do que certificações e selos de Green Buildings, utilizados no mundo todo atualmente. Eles são aplicados como ferramenta para testar e medir a sustentabilidade do empreendimento. Normalmente trabalham em diversos níveis, mas sempre exigindo critérios mínimos que já garantem uma edificação de muito mais qualidade do que uma edificação convencional. Mas antes de falar de certificações, tem uma outra coisa que eu gostaria de falar aqui para vocês, sobre um termo chamado greenwashing. Esses modismos, ou supostos modismos, trazem consigo algumas empresas ou profissionais que não são tão idôneos ou transparentes e acabam se aproveitando do momento para lançarem seus produtos com um mínimo de boas práticas. Às vezes só cumpre a legislação e olhe lá, para dizer que é sustentável ou verde. Aí não dá, né?
Por exemplo, não adianta você falar que seu produto é verde porque a embalagem pode ser reciclada. Oi? Mas a matéria-prima vem da Europa, o que emite toneladas de gás carbônico na atmosfera por causa do transporte, ou na fabricação dos seus produtos, os resíduos são despejados em corpos d'água sem tratamento. E a mesma coisa acontece com os edifícios, né? Às vezes você escuta que o edifício é sustentável porque tem placas fotovoltaicas na cobertura, mas quando você vai ver, todo o estacionamento é impermeabilizado, o que sobrecarrega a rede pública de águas pluviais e contribui para as enchentes do bairro. Bom, poderia dar 1000 exemplos aqui, mas é fato que se as pessoas não conhecerem os conceitos ou não fizerem uma pesquisa, acabam sendo enganadas pelo marketing dessas empresas, dessas marcas, ou mesmo dos edifícios. Nesse sentido, as certificações, de uma forma geral, atestam a veracidade do sustentável. Aqui no Brasil, temos o PBE Edifica, que já citei no slide anterior, o GBC Casa e Condomínio, o próprio LEED, que é o mais conhecido mundialmente, o Aqua, que é uma ferramenta tropicalizada do HQE francês, e todos esses outros expostos nesse mapa mundo. Bom, e agora, isso sendo uma forte tendência que já estamos vivendo, eu mesma trabalho com isso há 10 anos, por exemplo, é uma onda, gente, que a gente já está surfando, da valorização da qualidade das construções e, consequentemente, dos profissionais. Porque se não tivermos os profissionais qualificados para entenderem esses conceitos e poderem aplicar de forma coerente e justa e ainda atuar fortemente nesse movimento, junto aos clientes e à sociedade, como vamos difundir a importância do ser sustentável? Isso vai depender de uma ação sua, de se tornar um profissional diferenciado e gabaritado para atuar nesse mercado que precisa e muito de profissionais desse porte. Faltam profissionais que entendam o valor agregado da sustentabilidade na construção e como isso pode fazer o seu cliente lucrar com esse investimento. A gente faz cálculo de payback, está nos números essa rentabilidade, só não vê quem não quer. E esse profissional será o responsável por permear todas as disciplinas com um olhar crítico da sustentabilidade e ajudar a tomar as melhores decisões do projeto. E para concluir aqui, a arquitetura sustentável não é moda. É uma tendência que veio para ficar e o seu cliente vai te exigir isso, hein?